Vamos então para a análise desses números? A gente chama Pedro Duran, mais uma vez aqui para olhar para esse cenário para o Brasil. Vamos lá, Pedro, por onde a gente começa? Bora começar por Fortaleza? Tá bom, vamos lá. Já trazendo aqui mais uma vez, será possível a gente colocar aqui os números no nosso telão? Boa. Já para ilustrar a nossa conversa com o Pedro Duran e já entender um pouco também como é que fica essa dimensão das forças políticas por lá, porque o prefeito de Fortaleza, que não passou para esse segundo turno, deve ficar neutro na disputa entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Confronto direto aqui de Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para deixar a esquerda furiosa, né, Carol? Fez exatamente como fez o Ciro Gomes e acabou saindo dessa disputa, desse duelo entre PT e PL. Você viu que teve uma inversão aqui, né? A gente mostrou no início da disputa, já na terça-feira, com o tabuleiro eleitoral, que o Evandro Leitão estava na frente do André Fernandes. A gente já começa a perceber agora na Paraná uma inversão dessa disputa e o André Fernandes na frente do Evandro Leitão. Fortaleza é uma capital onde tradicionalmente você tem prefeitos de esquerda. O José Sarto é um desses exemplos. Vamos mostrar a postagem dele nas redes sociais, que ele declarou neutralidade nessa disputa. E aí você tem a fala do prefeito dizendo justamente que não vai tomar lado, nem de PT, nem de PL. No Instagram ele vai lá e diz o seguinte: tem duas candidaturas em jogo. Uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade. Soberania nociva é a crítica de Ciro Gomes e do PDT ao PT, a Lula e ao que a gente tem hoje na esquerda, que é o fato de o PT se impor em relação a outros partidos de esquerda. É assim que eles enxergam. E quando ele fala muitas incertezas sobre o André Fernandes, é um tom muito abaixo daquele que ele próprio usou contra o André Fernandes na campanha. Foi um duelo direto entre os dois candidatos. O José Sarto do PDT, que perdeu a eleição, e o André Fernandes do PL, que passou para o segundo turno. Isso, obviamente, fez com que o núcleo de esquerda ficasse bastante revoltado. Não sei se temos a foto aí da chegada de Lula à Fortaleza. Ele chegou ontem à noite para fazer um reforço na campanha do Evandro Leitão. Ou seja, já se empenhando nessas campanhas de segundo turno como previsto, né, Pedro? Exatamente. E, obviamente, você tem em Fortaleza uma prioridade por parte do Lula, Carol. Estou mandando a foto aqui para o Leandro para a gente poder colocar rapidamente. Por quê? Quando você fala sobre a presença do Lula numa capital de um estado onde o PT tem histórico, tradição e governa, você tem uma força política. Lula ganhou de Bolsonaro em Fortaleza. O candidato de Bolsonaro está na frente do candidato de Lula em 2024. Então existe claramente essa inversão aí de poderes que deixa a situação preocupante para o PT, porque Fortaleza era uma das cidades onde o PT apostava que poderia ganhar a eleição. E aí ele chega, encontra lá com o Eumano Freitas, que é o governador, encontra com José Guimarães, deputado federal, o Evandro Leitão, que é o candidato, Camilo Santana, que é ministro, e o Eunício Oliveira, que também foi ministro do Temer, uma força política importante lá.